Fala aí, galera, como é que vocês estão? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí então a esse meu novo projeto, essa minha nova série aí de vídeos chamado Sólido Masterclass. E se você não me conhece, se você está chegando aqui de paraquedas, Sólido, esse nome Sólido vem do meu curso online, tá? Um minutinho de jabá aqui, a gente já vai começar com a aula, tá? O meu curso online se chama Sólido, é um curso voltado para quem tem dificuldade, tatuadores que têm dificuldade em aplicar tinta na pele. Não é um curso com foco em um determinado estilo, é um curso com foco em todos os estilos, já que nesse curso eu falo sobre a aplicação de diferentes tipos de tatuagem, desde das coloridas, preto e cinza, linhas, cinza blocado, que é o que a gente vai falar nessa aula. Inclusive, nessas duas aulas, né, a gente vai falar sobre aplicação de tons de cinza blocado, que serve muito bem para fazer cobertura, inclusive, tá? Na segunda aula, hoje, eu vou falar um pouco sobre linhas, a primeira camada ali, que é o preto, as sombras de preto e preto blocado, e o primeiro tom de cinza. Na outra aula, na próxima aula, que vai ao ar na sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, não sei quando que você está vendo esse vídeo, tá? Tô falando a data aqui, mas na sexta-feira agora, próxima, dia 25, vai ao ar a segunda parte desse curso. Aí nessa segunda parte eu vou falar um pouco mais sobre os tons de cinza para cobertura, como usar o tom de cinza para cobertura, tá? Então, se você tiver interesse, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e conhece aí esse meu treinamento, esse meu curso, que é muito bom, é muito interessante. A galera que está entrando está curtindo demais. É um curso vitalício, barato, que vai ter recorrência de conteúdo por muito tempo. Eu vou estar sempre colocando conteúdos novos e atualizando, e você paga uma vez e tem o curso para sempre, beleza? Clica aqui no link então e conhece um pouco mais aí sobre o curso Sólido. Vamos lá então continuar. Deixa só eu mostrar uma parada aqui para você que não conhece o meu trabalho, não sabe como eu trabalho. Essa tatu aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? Eu fiz a partir dessa peça aqui, ó. Essa escultura feita em oil clay, que eu mesmo fiz, tá? Eu também trabalho com escultura. É um hobby para mim, tá? Eu uso isso aqui no meu processo criativo. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu posto lá de vez em quando o meu processo criativo, como que eu faço alguns trabalhos meus que eu uso em convenções, tá? Que já me rendeu alguns troféus ali, ó, inclusive da Tattoo Week, tem alguns, com esse meu processo criativo a partir de escultura. E essa escultura que eu fiz aqui, tá? Eu fiz esse desenho aqui, essa tatu a partir dessa escultura que a gente vai trabalhar nessas duas aulas aí do Sólido Masterclass. Então vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos começar aqui já. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, essa tatu que eu já editei ela, tá cortada, acelerada em alguns pontos, tá? Eu tô narrando ela já gravado no vídeo, mas de vez em quando eu achar necessário, eu vou pausar, eu vou voltar aqui, tá? No cantinho aqui para falar com vocês, explicar alguma coisa que eu acho que deve ser explicado, tá? Antes de mais nada, o que eu quero falar antes de começar é que vocês vão reparar que a imagem, tá? Ela tá com aspecto meio que de metal, tá? Então ficou, digamos, um pirata prateado. E aí eu fiz mais ou menos próximo ao que eu usei de referência, que era a foto dessa escultura. Por isso que ele ficou com esse aspecto, tá? Lá no final, lá na outra aula, eu vou falar sobre você transformar. Quando você vai pegar uma imagem colorida e transformar ela em preto e cinza, tomar cuidado com a escala tonal, tá? Para você não acabar deixando tudo muito cinza. Quando a gente está falando, claro, de trabalhar com tons de cinza, não com sumi, né? Não com preto diluído. Trabalhar com vários tons de cinza blocado dessa forma, pode acontecer de ficar com esse aspecto meio metálico. Então, entender que o que eu estou explicando aqui é para você aprender a blocar o cinza. Não é para te ensinar a fazer a conversão do que é metal, do que é madeira, do que é pele, do que é tecido, do que é pedra.
dos tipos de textura diferente nessa conversão do colorido para o preto e cinza. Quando a gente vai trabalhar com tons de cinza, tem que tomar cuidado para não acabar ficando tudo com o mesmo aspecto, parecendo que é tudo feito da mesma coisa. Aí vai parecer que é ou de metal, né, todo de metal, uma escultura de metal, ou que é uma escultura de cimento, uma escultura de massa, como essa daqui. Então vai acabar ficando com esse aspecto, tá? Então, só para explicar, o que eu vou ensinar é como você aplicar tons de cinza, escalas de cinza, tá? Degradê, né? Transição de um tom para o outro e como conseguir fazer isso de forma bem blocada, sólida, de uma forma que dura na pele. Tá? Aí depois você pode usar para fazer trabalhos como esse aqui, por exemplo, que mesmo sendo todo cinza, trouxe um aspecto de esqueleto, de osso ali, né? Não pareceu que é um esqueleto feito de ferro, de pedra, enfim. Beleza? Então eu vou soltar aqui o vídeo e aí eu vou monitorando aqui e conforme eu for achando a necessidade eu volto e venho falar com vocês, beleza? Vamos lá. Vamos lá então, primeiramente eu vou mostrar aqui o início, a bancada, tá? E o decalque, que já está aqui devidamente decalcado, aqui na pele artificial. Estou utilizando uma pele da No Peak, tá? A referência está ali na minha frente, é uma escultura que eu mesmo fiz, então eu vou deixar ela ali para eu usar de referência para eu fazer aqui. Eu só acrescentei aqui os olhos, tá? A íris e a pupila, que lá na escultura não tem, né? Ali é só cinza mesmo, não tem o buraquinho ali da pupila e nem da íris. E aqui a bancada. Então, aqui eu vou utilizar a minha máquina da elétrica, eu uso uma NanoPen Deluxe, vou usar também preto, branco, 2 tons de cinza, tá? Que no caso eu estou utilizando o Navy Gray e o Steel Gray. Olha, aí aqui eu fiz o seguinte, ó, eu misturei um pouco de preto para fazer esse tom aqui de cinza mais escuro. E aí este daqui é o Steel Gray, tá? Puro. Quando eu me refiro puro, quer dizer que a tinta não está misturada com outra tinta, mas aqui tem diluição, tá? E aqui é o Navy Gray, ó. Então a cinza mais clarinha. E também tem o branco ali. As três estão devidamente diluídas para fazer a diluição. Eu estou utilizando água desmineralizada. Eu também vou usar uma esponjinha, tá? Eu sempre coloco água aqui dentro, de forma que quando eu apertar aqui com o cartucho para fazer a limpeza, a ponta ali das agulhas, elas peguem na água dessa forma aqui. Então a limpeza vai ser mais eficaz dessa forma. Eu não uso a esponja seca. Eu sempre aperto ela até embaixo, aí eu encho com água mineral, ou no caso aqui eu estou usando a água desmineralizada mesmo, tá? E aí ela fica úmida desse jeito aqui. Eu prefiro assim, eu acho que assim fica mais eficaz para a limpeza. Vou utilizar também uma 21 Magnum Round, agulha 0,35, agulha 12. Vou usar também uma 11, também Round Magnum 0,35. Vou usar uma 7, Round Magnum também. Vou usar uma 14 RL. Aqui aí a agulha já não é 0,35, tá? É 0,30. E vou utilizar uma 7 RL também 0,30. Todos os cartuchos são da Electric Ink. Então eu posicionei a câmera de forma que eu possa deixar a pele aqui em primeiro plano, para que vocês possam ver, tá? Com o foco aqui na pele artificial. E aí eu vou deixar aqui no fundo, dessa forma, mesmo que fique desfocado, tá? Para que fique mais fácil para eu poder gravar essa aula. Então, só para que vocês entendam que quando eu precisar mais falar aqui a respeito de mistura, né? Quando eu acabar pegando um pouco de uma tinta, um pouco da outra, quando eu precisar fazer a limpeza aqui na esponjinha, para que vocês saibam o que eu estou fazendo. Então, aqui é o preto, tá? A primeira cor aqui é o preto, aí depois é o cinza escuro, aquele que eu fiz misturando o Steel Gray com o preto mesmo. Aqui é o Steel Gray puro, e aqui é o Navy Gray e o branco, tá? E aqui é a esponjinha, quando eu precisar fazer uma limpeza, tá? Eu só vou falar que eu estou fazendo a limpeza aqui para vocês poder ter mais ou menos uma visualização do que eu estou fazendo ali, tá? Então, como vocês viram ali, eu estou fazendo essa imagem aqui baseado em uma escultura que eu fiz, né? E isso aqui é um New School.
Eu não vou fazer ele mais ou menos como eu fiz aquele samurai, que é essa imagem aqui, né? Pode ver que eu não utilizei linha, né, para fazer. Ele foi todo construído diretamente com a Magnum, então a gente pode considerar que isso aqui seja, sei lá, um full color, né? Mesmo que seja um trabalho feito só com tons de cinza, ele é completamente blocado de cinza, não tem espaço de pele aqui e não tem linha, né? Então eu fui construindo ele diretamente com a Magnum. E já este cara aqui, eu vou fazer ele em New School, tá? Então eu vou fazer primeiramente as linhas, tá? Onde vai ter o bold line, onde vai ter uma linha mais fininha, enfim, eu vou ir falando sobre isso depois. Mas aqui primeiramente eu vou trabalhar com linhas, para que essa aula fique mais completa, tá? Para que eu possa falar também de linhas para quem tem a necessidade aí de aprender um pouco mais sobre linha, para quem tem dificuldade aí de saber como aplicar uma linha mais consistente, uma linha mais precisa, beleza? Ó, eu estou utilizando aqui então a máquina em 7.3 volts, mas não é o correto eu falar aqui em volts para vocês, porque dependendo da máquina que vocês estiverem utilizando vai ficar diferente a voltagem. Em hertz, se você tiver hertz aí na sua máquina ou tiver como fazer essa conversão, dá mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai oscilar entre 114 e 120, tá? Ele vai se manter nessa faixa aqui mais ou menos. Ó, então eu estou deixando ali, ó, mais ou menos uns 2 milímetros mais ou menos de agulha para fora, tá? Então eu vou começar pegando aqui primeiramente o preto. Para trabalhar com a pele artificial é muito importante a gente sempre passar vaselina. E aqui eu vou fazer uma demarcação rápida para não perder esse decalque, porque na pele artificial, tá, ele vai sair mais rápido, né? A não ser que eu deixasse de um dia para o outro aqui ele secar, aí sim ele ia ficar bem fixado, mas como eu decalquei hoje mesmo, então não deu tempo de ele secar o suficiente, tá? Então eu vou só demarcar primeiramente aqui, bem rápido, com a agulha 7RL, e aí depois eu volto refazendo as linhas aí da forma correta daí, tá? Então o que eu sempre falo aqui para dar uma firmeza melhor, que você vai conseguir ter uma sustentação melhor da máquina, na ponta da máquina aqui, que eu sempre passo essa dica para a galera, é de você apoiar, tá? Você segura a máquina então com o seu polegar e o seu indicador, e aí com o seu dedo médio, seu dedo do meio, você vai apoiar ele aqui atrás, ó, bem encostado aqui na ponta do cartucho. E aí quando você encostar na pele, você não vai movimentar o seu dedo nem para cima nem para baixo, vai ficar travado ali assim, ó, tá? Para que todo movimento que você fizer, o máximo que a agulha entrar, vai ser o quanto você vai definir que o seu dedo vai impedir a entrada ou a saída da agulha, tá? Então, resumindo, vai ser um limitador para a agulha entrar na pele. Tá? Então, todo percurso que você fizer, o máximo que a agulha vai entrar é até onde encostar no seu dedo. Ela não vai descer mais ou descer menos se você trabalhar, por exemplo, dessa forma aqui. Ó. Eu acho mais difícil, tá? Você acaba afundando mais do que você deveria a agulha aqui. Alguns pontos podem ficar falhado, outros podem estourar o traço. Então, por isso eu gosto sempre de apoiar o dedo ali atrás. E aí a gente tem uma firmeza melhor para conseguir executar as linhas. Ó. Como eu falei, essa primeira parte aqui eu vou fazer uma demarcação, então eu já fiz uma linha um pouco mais reforçada aqui, mas não é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu vou demarcar bem rápido aqui, é uma demarcação bem suave mesmo, ó, bem superficial. Aqui, ó, onde tem a ponta, né, do lenço dele que está amarrado aqui, ó, então aquela pontinha. Como o tecido fez uma dobra e ficou um espacinho aqui, ó, mais escuro, onde eu vou colocar uma sombra depois, então nesse espacinho aqui eu já vou demarcar. Aqui também onde vai ter uma sombra eu posso também demarcar. Em volta do nó aqui desse lenço, ó, eu posso demarcar. Aqui também, só o lado de fora dessa pontinha aqui do lenço eu estou demarcando, e onde aqui vai ter essa dobrinha também. Tem que tomar cuidado com essas marcações, para não acabar fazendo demarcação onde não faz sentido, tá? Onde não é para ter uma linha depois. Então, é importante você fazer dessa forma.
Então ficou só um restinho de tinta aqui. Eu vou demarcar bem onde vai ter uma dobrinha aqui, ó, com esse preto mais diluído ali mesmo. Na pele humana você poderia passar só com água, para fazer aquela linha de sangue, né? Aquela linha que vai ficar só uma marquinha vermelha ali, de onde vai fazer aquela irritação na pele, porque machucou. Então, aqui como é uma pele artificial, não vai ter esse efeito, por isso eu passei um preto mais diluído ali. Mas na pele humana você pode passar com água, ou se você deixar um batoque na bancada, só com um diluente ou só com água destilada ali, ou desmineralizada e tal, aí você pode passar a agulha só com isso, tá? Que aí ele vai fazer essa marquinha de sangue para que você não precise fazer linha onde você não deve fazer linha. Ó, então só reforçando ali o que eu falei no vídeo sobre essa linha de sangue, né? Essa linha de sangue, se você não sabe o que é quando você pega um batoque com diluente, um batoque com água, ou quando você só limpa mesmo a agulha e pega um pouquinho de água do copo ali. O importante, tá, é você não passar a agulha sem nada, passar a agulha seca. Não é interessante, você vai aquecer demais a pele, com o atrito pode queimar a pele, pode ficar, fazer um ferimento. Não é isso que a gente quer só fazer uma marca sem tinta. Quando, por exemplo, você quer definir onde você vai delimitar o final de uma cor que vai ter uma junção com outra cor que não tem uma linha entre as duas, e você quer definir aquele limite, você usa então uma linha de sangue. Você faz uma marca com a agulha só com água, diluente puro, tá? Aí depois de um tempo essa linha ela vai ficar avermelhada, o decalque vai sair, ela vai ficar avermelhada e vai permanecer assim até você chegar com a cor, até você poder trabalhar com aquela cor, tá? Se você estiver trabalhando na ordem ali das cores mais escuras para mais claras, tal, para não manchar, tá? Então tá aí feita a demarcação, pode ver que é bem superficial, tá? Eu demarquei aqui a íris, né, do olho, a pupila ali eu já deixei ela preta. E onde não tinha muita linha, né, na imagem, eu deixei uma demarcação bem fininha mesmo, e em alguns lugares eu nem fiz. Mas, se você não tiver confiança em não deixar demarcado, aqui eu vou fazer no visual mesmo, né? Olhando ali na referência e fazendo aqui na imagem. Mas o que você pode fazer se você não tiver confiança para trabalhar dessa forma é usar a Magnum. Tá? Então eu vou pegar a Magnum. E agora o preto, peguei o preto ali, e eu posso fazer essa demarcação dessas áreas onde eu não quero fazer linha. Eu posso demarcar essas áreas, deixa eu escolher uma aqui, acho que é do nariz, aqui. Essa parte aqui do nariz, por exemplo, eu não quis fazer uma linha ali, porque na imagem não é uma linha, é só uma sombra bem suave. Então para demarcar eu posso vir aqui já de cara, ó, e fazer uma sombra bem suave ali, ó. Outro lugar aqui, por exemplo, na referência ali, no decalque tem uma linha aqui, ó, bem na sombra da bochecha. Mas eu não vou fazer essa linha, porque essa linha é só para marcar onde vai ter a sombra. Então eu vou demarcar com uma sombra ali, ó. Aqui nessa dobrinha, né, que tem em cima do lábio ali, ó, eu também vou demarcar com a sombra. Que aí eu não preciso fazer uma linha para ficar muito marcado depois, cheio de linha, que não é o que eu quero, né? Eu quero que tenha mais linha do lado de fora, aqui em alguns detalhes aqui dentro do rosto e tal, tipo na linha do nariz, né, em volta aqui do rosto, aqui na orelha, né, mas dentro, nessas partes, nessas dobras, no volume do rosto, eu não vou colocar linha. Então toda essa demarcação aqui em volta do olho também, ó, toda essa demarcação eu posso fazer já com a Magnum. Daí eu evito de encher o trabalho de linha. Então aqui no gancho, por exemplo, ó, tem uma quina nessa borda aqui dessa parte do encaixe aqui do gancho. Então para eu não fazer uma linha, aqui ok, né? Nessa parte que encosta, é como se fosse uma tira de metal passando aqui em volta. Nessa parte que encosta aqui, ok, fazer uma linha. Mas já aqui na dobra, na quina, já não faz muito sentido.
Então eu vou demarcar com a Magnum dessa forma aqui, ó. Feito então toda a demarcação, agora eu vou começar a fazer as linhas finais, tá? Então, primeiramente eu vou começar com a 7RL mesmo, que eu já estava usando ali. E agora eu vou começar com as linhas mais finas, tá? E no New School é o seguinte, se você não está ligado mais ou menos nas regras do New School, o que está na frente você tem que colocar uma linha um pouco mais grossa. O que está no fundo, quanto mais distante é o elemento, menor fica a linha, tá? Então, o que está em primeiro plano, você deixa uma linha mais grossa e depois no segundo, terceiro plano, você pode deixar uma linha mais fina. Pode também usar uma linha com cor para deixar ela ainda um pouco mais distante. Quanto mais fina, quanto mais fraca a linha, mais sensação de distância ela vai dar. É mais ou menos essa a ideia aqui. Imagine uma rua, tá? Então, lá está o horizonte, vamos fazer umas montanhas lá no fundo, beleza. E aqui está a pessoa, né, que está ali parada, beleza? Observando a rua. E essa rua, ela vai cada vez distanciando mais. Ou seja, o que essa pessoa que está vendo aqui, nessa área aqui em primeiro plano, pode ver que está mais largo. E conforme vai ficando cada vez mais distante, aqui já está mais estreito. Então, é essa sensação que a gente tenta passar com as linhas no New School. Quanto mais distante, mais fina é a linha. Então, eu vou começar com a agulha 7, que é uma agulha mais fina, e eu vou começar fazendo os elementos que estão mais atrás. Aqui, analisando e vendo ali pela escultura, que ela está aqui na minha frente, o que está mais para trás é esse pedaço aqui do chapéu. O chapéu, como ele está com o rosto um pouco de perfil, então essa parte de trás do chapéu aqui, perdão, essa parte aqui está mais distante do que essa parte aqui que está mais na frente. A orelha está mais na frente, aqui já está um pouco mais para trás. E nesse mesmo elemento aqui eu vou trabalhar com a linha esculpida, tá? Eu não vou fazer a mesma espessura em volta da cabeça toda só porque ela está na frente. Eu gosto de trabalhar com linha esculpida e esculpir essa linha no mesmo elemento. Então, a parte do braço aqui ela já está mais para trás. A parte do braço aqui, então, do gancho, eu vou fazer com a agulha 7. Ó, aquela dica, né, que eu falei de colocar o dedo aqui atrás para você conseguir manusear melhor a máquina. Depois, lá na frente, eu vou falar sobre a vibração da pele, tá? E o que é essa vibração da pele? Eu comecei a falar aqui agora, antes de eu já começar a falar ali, porque eu não falei durante a gravação de usar essa forma de percepção, digamos assim, tá? Para você conseguir ter uma noção mesmo se realmente está pigmentando corretamente a tinta, que é da vibração da pele, tá? No momento que você está tatuando. Então, para a linha, eu não falei lá da linha, eu falei só na parte de aplicar as cores blocadas ali, a sombra. Para a linha também, tá? Então, se você tem dificuldade em fazer linha, quando você estiver aplicando, você vai abrir a pele com a sua mão oposta, aqui você trabalha, no meu caso aqui é minha mão esquerda, e você vai aplicar, né, a tinta ali com a máquina com a sua mão oposta a essa que você está segurando. Essa mão que você está segurando, que está apoiada na pele, você vai sentir a vibração da agulha nessa região que você está aplicando. Então, quanto maior a vibração nessa região que você está sentindo com a sua mão oposta, a mão que você está tatuando, essa vibração quanto maior, quer dizer que você está conseguindo blocar um pouco mais a tinta.
Quando você sente essa vibração mais baixa, quer dizer que você não está colocando a tinta onde deveria, tá? Então, quanto maior a vibração, claro que você não pode ultrapassar a segunda camada da pele, tá? Isso com o tempo você vai pegando, não tem como eu falar para você um segredo mágico, uma técnica que funciona para todo mundo para não estourar traço. Isso é uma coisa que você vai pegar com o tempo. Se você é iniciante na tatu, obviamente. Se você já tem um tempo de profissão, uma experiência, já consegue fazer aplicação de linha sem estourar, ok, você já passou por essa fase de você entender a distância correta da aplicação. Mas se você está no começo, está ficando desesperado porque não está conseguindo fazer a aplicação de linha, fica tranquilo, pratica, que com o tempo, com o dia a dia ali, a prática, você vai pegar, tá? É impossível você começar a tatuar e já entender, já pegar de cara a distância correta da aplicação da tinta dentro da pele, é impossível. E você vai precisar realmente estourar alguns traços, falhar outros, e com o tempo você vai pegando o jeito. Ó, então eu já fiz a primeira linha aqui, né, com a 7. E aqui é a linha que, como ela vai ficar, né, que ela é um pouco mais fina. E aqui na parte da mão do gancho tá pronto, vai ser assim mesmo. Aqui nessa parte do rosto, nesse lado do rosto aqui do chapéu, da sobrancelha, também já tá pronto, vai ser assim. Só que conforme vai vindo para cá, como o rosto dele tá de perfil e essa parte aqui, ela tá mais para trás, né, ela tá mais ao fundo do que essa primeira parte aqui que está mais próxima. Então eu vou fazer essa linha, ela vem engrossando aqui, eu vou esculpir essa linha. Esse é o sculpt line, tá? Que ele vai mudando a espessura conforme o elemento vai indo para o fundo. Então essa parte do chapéu eu vou dar uma engrossada na linha e depois ela vai afinando porque essa parte lá do fundo está indo para trás e fazendo a curva ali, né? Ó, viu então que esse lado aqui está mais destacado, porque está mais próximo, e aí ele vai afinando aqui já no queixo que está indo lá mais para trás. Ó. A orelha também ela está na frente, então eu vou engrossar a linha toda aqui da orelha. E esse lado aqui do chapéu também eu vou engrossar, e daí do lado que vai indo lá para trás, ele também vai afinando.
Ó, então vê como já dá uma sensação de que esse lado aqui está mais próximo, né? Pode ver que olhando assim já dá uma impressão de que todo esse lado aqui está mais próximo e o lado de cá, por estar mais fininho assim, dá a impressão já de que está mais distante, né? E para fazer uma aplicação blocada, tá? Isso vale não só para o preto, como para as cores também. Eu gosto de sempre usar a referência aqui do som na pele artificial. Tá? Na pele humana o som vai ser imperceptível, mas o que você vai sentir quando você estiver aplicando na pele humana é a vibração ao redor de onde você está aplicando. Então, se eu estivesse trabalhando, digamos, com uma sombra, agora eu vou fazer aqui uma aplicação de uma sombra e vocês vão ouvir o barulho que a agulha faz. Essa aqui é uma aplicação de sombra, certo? Agora, uma aplicação blocada. Percebe como é mais pesada, né? É mais intensa essa aplicação? E na pele humana, como você não vai conseguir se basear pelo som da aplicação, aqui faz esse som por ser sintético, né? Na pele humana o que você vai se acostumar com o tempo, vai ficar meio natural, é a intensidade da vibração nessa região. Então, agora eu vou fazer uma aplicação de uma sombra aqui, ó, porque esse preto ele começa escuro no canto da boca e depois ele vai abrindo aqui e vai ficando uma sombra, né? Ó. Então no começo aqui está mais pesado, olha o som, ouça o som. E agora vai ficando mais suave. Então, quando você sentir essa vibração na pele, vai ser mais ou menos isso. Nas áreas onde você vai fazer uma sombra, a vibração ali ao redor vai ser mais sutil, mais suave. Você não vai sentir tanto essa vibração quanto quando for blocado. E esse é um dos erros que a galera comete muito, que não consegue fazer uma aplicação que realmente fixa na pele, que é ter medo de aplicar, né? Então fica ali passando a agulha de forma mais superficial, achando que está pigmentando, e na hora pode até ser que fique bom, na foto pode até ser que fique bom, mas na cicatrização é que você vai ver que realmente você não aplicou da forma correta. Esse som, ó, mostra o quanto eu estou aplicando com mais intensidade. Então, um dos segredos, segredo não, né? Mas uma das formas de você saber que está fazendo uma aplicação certa é sentir essa vibração na pele. E a aplicação blocada, aplicação chapada de cor ou de preto, tanto faz, eu gosto de fazer sempre movimentos circulares. Pode ser bem pequenininho, aqui no caso dos cantos aqui, ó, bem fechadinho, para eu conseguir acertar bem o cantinho. E aí quando abrir, eu puder aumentar o tamanho desses círculos ou elipses, aí eu vou fazendo isso, porque assim eu consigo ter um preenchimento mais uniforme aqui dessa região. Tá? Fazendo movimentos circulares, o preenchimento é mais uniforme do que se eu estivesse fazendo indo e voltando, onde as agulhas vão estar passando sempre no mesmo lugar ou um pouco para o lado, e isso vai ficar mais riscado. Agora, movimentos circulares não. A gente vai preenchendo melhor os espaços, né? E vai ficando mais blocado dessa forma. Na pele humana, talvez você precise fazer 2, 3
camadas de aplicação, até chegar realmente numa aplicação bem blocada, bem sólida, né? Como eu vou cobrir boa parte dessa sombra que eu estou fazendo aqui de preto, ela não precisa ser muito suave, tá? Não precisa focar em tentar fazer uma sombra tão suave como, por exemplo, num trabalho de preto e cinza usando o Sumi. Tá? O ideal aqui mesmo é que você, mesmo na sombra, você consiga deixar ela com um aspecto mais sólido, mais pesado. Tá? Então, como a gente está trabalhando com uma agulha 0,35, isso já vai meio que automático acontecer. Já vai ficar uma aplicação, né, um pouco mais blocada, digamos assim, mesmo sendo uma sombra, né, pelo fato da gente estar usando uma agulha mais grossa. E essa sombra, aqui por exemplo, nessa parte da orelha, toda essa região aqui depois eu vou colocar o cinza, né, os tons de cinza. Então não precisa se preocupar tanto aqui nesse primeiro momento em fazer uma sombra perfeita. Afinal de contas, a gente não está fazendo um trabalho de preto e cinza, e sim um trabalho de cinzas blocados. É diferente, né, uma coisa da outra. Então pode acelerar um pouco mais, não se preocupa tanto aqui com a qualidade da sombra que você está fazendo, tá? Até porque se você se preocupar tanto assim, como são mais camadas que a gente vai aplicar depois, vai acabar demorando muito mais. Mesmo que um trabalho de cinza feito dessa forma aqui, cinzas blocados dessa forma, demora mais. Tá? Então esteja ciente disso. Então é isso, finalizei aqui a parte do preto, tá? Todas as sombras. Então pode ver, como eu falei, eu não foquei em fazer a melhor sombra, né? A sombra mais suave possível. Eu tentei só realmente dar volume, que é isso que importa. E pode ver que é uma sombra pesada, né? A gente consegue ver bem as marcas da agulha, justamente porque eu quero que isso aqui fique bem blocado. A suavidade, tá? Que é essa passagem suave de um tom mais escuro para o tom mais claro, né? Do preto para o tom médio. Essa suavidade a gente vai fazer com os cinzas. Tá? Então por isso que eu falo que não precisa caprichar tanto aqui na suavidade da sombra, porque a gente não quer usar essa sombra que está de base aqui para fazer a suavidade das passagens dos cinzas. É mais uma referência para eu saber onde eu vou colocar cinza escuro, médio, claro, onde eu vou ter que colocar mais preto. Então é importante essa primeira parte aqui para a gente não começar fazendo e blocando já isso aqui com os cinzas. Eu acho que assim funciona muito melhor. A gente consegue dar muito mais estrutura para o elemento, muito mais volume, né? Profundidade. Eu usei a agulha 35 aqui, né? 0,35. Então pode ver que as marcas estão bem aparentes mesmo, está bem marcado. Dá para fazer sombra bem suave usando a 0,35 também. Eu conheço tatuadores que fazem trabalhos incríveis usando 0,35. Mas nesse caso aqui eu utilizei mesmo justamente porque eu quero que fique bem blocado. Tá? Então vamos começar agora com os tons de cinza. Então eu fiquei um tempo aqui sem utilizar essas tintas. E como eu já tinha colocado diluente ali, né, a água desmineralizada que eu uso aqui para diluição, então nesse tempo ali que elas ficaram paradas, elas decantaram, né, separou essa água do pigmento. Então eu vou mexer de volta para misturar de novo. Isso é importante de se fazer
durante toda a tatu. E não só quando você fica um tempo sem usar aquela tinta, mas a cada, sei lá, meia hora que você estiver trabalhando, 40 minutos, você ir ali mexer de volta, ou colocar um pouco mais de diluente de novo, porque a tinta vai mudando ali com o tempo no batoque, conforme você aplica na pele, volta e pega lá de volta. Então você vai levando sangue, você vai levando a água que você limpa, a espuma, a vaselina, você leva para dentro do batoque. Então é importante você sempre checar como que está a tinta no batoque. A tinta que está ali, ela não vai permanecer ali do início ao fim da mesma forma. Ela vai modificando com o tempo. Então sempre é bom você ver como que está a tinta no batoque. Se caso ela estiver muito suja, estiver com vaselina, estiver com sangue, estiver com pouca diluição, troca. Pega um batoque novo, faz um batoque novo, mistura de volta, dilui de volta. O importante é que a qualidade da tinta no batoque esteja de acordo com o que estava no começo. Tá? Então vamos começar primeiramente aqui usando o tom de cinza mais escuro. E agora sim eu vou começar de baixo para cima, tá? Trabalhando com os tons mais escuros. E em algumas partes aqui, por exemplo, onde eu coloquei o preto, eu vou começar aplicando o cinza mais escuro e depois eu vou voltar com o preto. Vocês já vão entender o motivo. A aplicação aqui, ouviu o som? É igual eu fiz a do preto. Então é aquela aplicação blocada, né? Aplicação com mais peso da mão, mais concentrada, para que realmente a tinta entre na pele. E aqui eu vou dar uma clareada aqui nesse tom, vou fazer um degradê, já que ele partiu de um preto, que agora pode ver como o cinza ficou mais evidente do que o preto, tá? Eu já vou voltar ali para fazer de volta aquele preto, mas antes eu vou vir com esse tom de cinza e eu vou suavizando ele, ó, mais ou menos como eu fiz com o preto mesmo. Não precisa de volta fazer com tanto cuidado, não é para fazer uma sombra suave, é só para você ir matando mesmo o cinza ali. Ó, então agora eu limpei aqui o cartucho, vou pegar o preto novamente, passar a vaselina aqui onde eu já apliquei o cinza, e ali onde o cinza ficou mais evidente do que o preto, eu vou voltar com o preto para cima do cinza, agora mais suave, escute o som. Por que eu deixei mais suave agora? Porque como eu já apliquei o cinza e eu quero só esticar um pouco mais esse preto por cima do cinza, como a pele já está machucada com o cinza, se eu vier dessa forma aqui, ó, com certeza eu vou manchar esse cinza. Eu não vou conseguir fazer uma suavização por cima do cinza. Ele vai com certeza manchar, marcar muito mais do que eu deveria, tá? Então eu venho com uma aplicação mais de sombra assim mesmo. Se você quiser, que eu acho bem interessante também, se restou um pouquinho de preto aqui, ó, no cartucho, tá? Você dá só um toquezinho assim na esponja para tirar só a tinta que talvez estava aqui atrás. Pega o cinza e agora a gente tem um tom de cinza um pouco mais escuro, porque eu peguei com o restinho daquele preto que estava em cima. E agora eu vou continuar mais um pouco ali antes de chegar nesse cinza que eu apliquei no começo ali. Então eu consegui uma suavização maior do cinza. Agora sim eu vou limpar o cartucho, tirar todo o cinza e eu então venho com o cinza escuro de volta, o primeiro. E mais uma vez com a aplicação suave. É a segunda camada, tá? Então eu não vou forçar ela. Então eu consegui fazer uma passagem do preto até esse tom de cinza escuro, passando por um espacinho de um cinza aqui, ó, mais escuro, que foi aquele que eu fiz através da mistura do cinza escuro com o preto, diretamente no batoque. De novo agora com o cinza escuro, vou continuando aqui a parte de baixo, essa parte aqui ela está bem mais escura, então
Eu sei que essa região aqui eu vou ter que voltar com preto, então eu já vou começar logo aqui no meio. Esse pedacinho aqui dentro, aqui no meio, eu vou deixar ele assim mesmo, sem aplicar, porque eu vou vir com um tom de cinza médio ali depois. Agora aqui, como eu vou ter que voltar com o preto, ó, eu continuo com esse tom de cinza escuro e aí eu vou fazendo ele sumir. Sem tirar esse resto aqui de cinza que ficou no cartucho, peguei o preto de volta e agora fiz um tom de um cinza bem escuro aqui, que inclusive eu vou usar ele até o final, não vou pegar o preto puro não, vou deixar esse tom de cinza bem escuro mesmo, que é quase um preto praticamente, para vocês talvez até pareça um preto, mas aqui para mim tá quase que um grafite, né? Uma cor grafite, um cinza bem escuro mesmo. Limpei o cartucho, peguei o cinza médio, mais uma vez um retoquinho aqui, ó, só superficial, beleza. Volto lá agora com o cinza escuro, continuando na mesma lógica, todas essas partes que eu fiz o preto sumindo, né? Fiz uma sombra com o preto. E sempre, claro, observando a referência. Essa área aqui, que é uma área grande, ó, e é mais escura, olha como eu estou vindo com um movimento de círculo maior. Às vezes dá a impressão que eu estou fazendo movimento de vai e vem, mas na verdade eu estou fazendo um elipse, tá? Eu não estou fazendo círculo, eu estou fazendo um círculo esticado, né? Um elipse, tá? Como por exemplo eu fiz aqui agora, ó, não é um movimento de vai e vem, né? É um elipse, tá? Então eu venho com esse movimento de elipse porque é uma parte que eu preciso passar a máquina mais de lado, assim, ó. É mais longo, alongado, ó, então eu venho fazendo movimento de elipse. E aí o preenchimento fica mais sólido, né? mais blocado ali, bem preenchido. Onde tem a necessidade de fazer a aplicação blocada, tá? Porque onde é para ser uma aplicação, por exemplo aqui, ó, eu não quero que fique blocado, eu quero só preencher com cinza, mas ele vai ficar com o degradê para lá e com o degradê para cá. Se eu fizer movimento de elipse, eu vou acabar fazendo uma linha muito marcada, né? Não vai ficar essa passagem suave aqui embaixo, ó. Então pode ver que a aplicação ela é mais pesada, né, pelo som, mas eu venho com movimento de pêndulo para cima e para baixo. Só quero preencher, né? Então eu estou fazendo um movimento de vai e vem para preencher essa área ali que já estava com uma sombra de preto, mas eu quero que ele fique um cinza bem escuro. Então eu faço esse movimento de vai e vem, pêndulo, com peso na mão, mas indo e vindo ele vai ficar com uma sombra mais difusa, né? Diferente daqui, ó, que é uma sombra mais dura, né? Uma sombra mais reta, não tem uma transição suave até a pele, aqui tem, ó, né? É essa a diferença. Para você fazer isso aqui, ou você passa a máquina de lado assim, ou movimento circular ou elipse,
E para fazer isso aqui é movimento de vai e vem, tá? Com peso, tá? Sempre com peso, não é uma sombra suave. Isso aqui não é um preto e cinza. A gente está trabalhando com aplicação blocada, né? Bom, estamos chegando ao fim aqui, né, dessa gravação. Eu deixei ele agora acelerado, é basicamente o que eu já fiz, né, explicando ali para vocês. Então toda a parte que tem o preto, que eu coloquei a sombra, a primeira parte da sombra, agora eu venho aplicando esse cinza mais escuro, que é o cinza que eu fiz misturando, né, o cinza médio, que é o steel gray, com preto, um pouco de preto. E eu não sei se eu falei lá no começo, mas se eu falei, eu vou reforçar. Não tem uma medida exata para fazer esse tom de cinza. Tá? Então você vai analisar um meio tom entre o tom médio e o preto. Tá? E é esse meio tom que você vai misturar preto ali suficiente para você chegar nesse meio tom. Então, não tem uma medida exata, porque pode ser que você está usando outra marca, vai variar. Tá? Então, tenta deixar, se você for fazer dessa forma aqui, trabalhar com 3 tons, tenta deixar esse tom mais escuro, não tão próximo ao preto e não tão próximo ao tom médio. Eu acho que eu falei isso lá, né? Mas é bom para reforçar, porque sempre tem alguém que me pergunta quantas gotas de preto eu coloquei no cinza. Tá? Então não tem uma receita, não tem uma fórmula para isso. Beleza? Então eu vou deixar aqui, faltam mais alguns minutos ali para finalizar. E na próxima aula, gente, vocês viram aí que eu pulei boa parte aí das sombras, né, do preto. Por que eu pulei? Porque justamente pelo fato de eu estar fazendo uma sombra mais matada, essa sombra que não é bem suave. Então, eu prefiro não mostrar. Eu achei mais interessante não mostrar aqui para vocês, para que vocês não acabem usando isso da forma como eu mostrei ali, para fazer preto e cinza, que está errado, né? Porque aí a aplicação vai ficar toda suja, feia. Então, quem quiser, né, que eu, na próxima aula, fale sobre preto puro, sombra com preto puro, que inclusive é o próximo módulo que eu vou adicionar no curso sólido, né, sombra com preto puro, aí vai ser um realismo, né? Não vai ser um new school, não vai ser um full color ou full cinza, no caso desse daqui, no caso daquela caveira que eu fiz, vai ser um realismo, tá? Eu ainda não sei o que vai ser, eu vou gravar, mas vai ser o próximo conteúdo que eu vou adicionar lá. Já que eu vou estar sempre adicionando conteúdo novo, então o próximo vai ser de preto puro, tá? A galera que já é aluno, que já está lá, segura aí a ansiedade, tá? Que em breve aí eu vou adicionar esse módulo lá também. Então, como eu já vou ter que trabalhar com isso, na próxima aula não, né? A próxima aula vai ser a continuação dessa. Na terceira aula do Masterclass, se vocês quiserem que eu fale sobre a aplicação de preto puro, tá? Para fazer realismo com preto puro, comenta aqui embaixo, tá? Deixa um comentário aí, coloca eu quero, faz, enfim, comenta o que você quiser, tá bom? Mas comenta aí só para eu saber quais são as preferências de vocês, já que eu vou tentar manter agora uma frequência maior aqui no YouTube também, tá? É meio difícil, é complicado criar tanto conteúdo, Instagram, é o curso, é YouTube, é muita coisa, gente. E tem que tatuar também, enfim. Mas conforme eu for conseguindo, né, dispor do meu tempo para ajudar vocês, eu vou fazendo isso. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre preto puro, comenta aqui embaixo. E se você quiser saber sobre algum outro tipo de aplicação que você está com dificuldade, também comenta aqui embaixo, que pode ser uma ideia aí para uma aula futura, pode ser uma ideia para um conteúdo para o Instagram, pode ser uma ideia para um módulo lá para o curso sólido. E mais uma vez reforçando, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre esse meu treinamento, o sólido, né? Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo e você vai para uma página onde eu explico exatamente do que se trata o sólido. Beleza? Mais 3 minutos de vídeo aí, eu vou deixar rodando aqui para vocês verem até o final e depois eu volto aí para me despedir de vocês. Valeu!
Tá aí, ó. Então, o que tinha que ser feito com o cinza escuro, aparentemente eu fiz. Pode ser que depois eu volte com o cinza escuro de volta, assim como eu fiz com o preto aqui em algumas partes. Pode ser que eu ainda volte com o preto. Conforme eu for construindo e reparando ali na referência, é muito difícil você fazer todos os tons da imagem logo de cara, porque são muitos detalhes, são muitas nuances de tons diferentes, muitos degradês que você às vezes não consegue captar visualmente logo de cara. Então, conforme você vai construindo os outros tons de cinza, aí você vai vendo que você precisa voltar ali e fazer alguns tons novamente, tá? Essa parte aqui do chapéu, pode ver que onde tinha o preto, que eu fiz na primeira camada, eu cobri ele agora com o cinza escuro, e novas áreas onde não é 100% o cinza médio, onde ainda vem um pouco de sombra, né? Não chega a ser essa sombra escura, mas também não é aquele tom médio de cinza. É um meio tom. Então, nesse meio tom, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o preto. Aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aquela sombra mais matada mesmo, uma sombra mais... sem muito capricho, sem muita suavidade, para depois eu colocar um outro tom de cinza aqui em cima, tá? Para ele vir blocando. Então, eu repito os processos entre um tom e outro. Do preto para o cinza escuro, para o cinza médio, para o cinza mais claro, para o branco. O branco nem tanto, o branco é mais detalhe, né? Mas entre os tons de cinza, do preto até o tom de cinza mais claro, a gente vai repetindo os processos, né? Para conseguir dar essa suavidade. Então, a gente aplica uma camada de preto, digamos, né? Saindo do preto, uma camada de preto, depois a gente volta com uma camada do cinza. Entre esse cinza e esse preto, a gente vem com uma faixa de meio tom entre esses dois, para conseguir fazer aquilo ali ficar mais suave, uma passagem mais homogênea, tá? Sempre tentando observar bem a referência para fazer o máximo possível que você puder dos tons, principalmente dos tons mais escuros, porque pode ser que manche lá depois, né? Principalmente se é na pele humana e você já tá trabalhando com várias camadas por muito tempo. Então pode ser que acabe manchando se você fizer já logo os tons claros e depois voltar com um tom escuro. Por isso que eu gosto de fazer todos os tons primeiro e não ir construindo já, colocando todos os tons do preto ao mais claro aqui, subindo assim, tá? Então eu venho com todos os tons escuros, depois todos os tons médios, tons claros e por final o branco, beleza? Então é isso, galera, tá? Essa aula vai ficar por aqui. Espero que tenha sido uma aula interessante para vocês. Eu dei meu melhor ali, tanto para fazer como para entregar isso aqui para vocês da melhor forma possível. Sexta-feira, dia 25 de abril, a segunda parte dessa aula, que aí sim vocês vão ver o que é aplicação de tons de cinza, que é onde eu vou vir agora com os tons médios, os claros, o branco, volto com aquele tom de cinza mais escuro também, enfim, tá? E aí nessa próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre a aplicação, essa forma de aplicar, né, de cinzas blocados, como que eu uso isso aí para cobertura, tá? Eu vou até mostrar uma tatu que eu fiz, um vídeo, eu filmei uma tatu que eu fiz agora, recentemente, uma cobertura, que inclusive eu usei essa imagem aqui para fazer a cobertura, e vocês não vão acreditar no resultado, tá? Ela tá parcialmente cicatrizada, 50% cicatrizada, e a parte que cicatrizou cobriu, que é uma beleza, a tatuagem de baixo era horrorosa. Beleza? Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso também, e finalizar essa tatu, e é isso. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quem puder deixar um like, quem puder... não sei se tem sininho ainda, faz tanto tempo que eu não estou aqui no YouTube que eu nem sei como é que funciona. Interage, tá? Deixa teu comentário, salva esse vídeo, envie esse vídeo para um amigo tatuador. Segue, né? Óbvio. Segue o perfil se você não segue ainda. E é isso. Tamo junto, galera. Até a próxima aula aí. Fiquem com Deus. Abraço. Até mais.